Olá, muito bom dia para você. A partir de agora você acompanha as principais notícias da semana, muito entretenimento e, é claro, dicas que podem ajudar no seu dia a dia. É o GC Mais Destaques que está no ar, a sua revista eletrônica de domingo. E olha, a gente começa com muita notícia, muita informação para você. E olha, se você mora em Fortaleza e está com alguma dívida como IPTU, multa de trânsito, impostos municipais em geral, fica atento porque a Prefeitura abriu um novo programa de renegociação que vai até o dia 30 deste mês. Confira na matéria. As dívidas tributárias e fiscais, incluindo impostos municipais como o IPTU, taxas e multas de trânsito, podem ser pagas com descontos de até 90%. O Refis ele terá um desconto ainda de 90% para aquele contribuinte que optar pelo pagamento à vista. Tá? No primeiro mês foi 100%, no segundo 95% e agora no último mês 90%. Já que para quem vai optar pelo pagamento parcelado, o desconto pode ser de até 80%. E esse percentual de desconto em multa e juros vai depender da quantidade de parcelas que o contribuinte optar. O Programa de Recuperação de Créditos Tributários e Não Tributários, o Refis Covid, segue até o dia 30 de julho e envolve a Secretaria das Finanças, Procuradoria-Geral do Município, a GEFIS e a AMC. O atendimento do Refis ele é prioritariamente virtual, né? A Prefeitura preparou um hot site www.fortaleza.ce.gov.br/socorro fiscal para que o contribuinte faça a adesão sem precisar do deslocamento, sem precisar correr risco de aglomeração por conta da pandemia. Tendo necessidade de um atendimento presencial, a CEFIN hoje já oferece presencial nos dois VaptVupt, de Messejana e do Antônio Bezerra, e no Shopping Del Passeio, mas mediante agendamento. A medida faz parte do pacote de socorro fiscal de Fortaleza para minimizar os impactos provocados pela pandemia do coronavírus na economia. Os contribuintes com dívidas até o dia 31 de dezembro de 2020 podem fazer a adesão. A negociação está valendo para pessoas física e jurídica. As dívidas judicializadas também podem fazer adesão ao Refis, só que as dívidas judicializadas são com a Procuradoria-Geral do município. É isso aí. Mudando de assunto agora, hoje no Brasil há mais idosos do que jovens, segundo o IBGE. O ritmo da vida dessas pessoas diminui, claro, né, dos idosos. Mas será que isso pode fazer mal à saúde? Segundo especialistas, pode sim. Não só ao corpo, como mente. Para ajudar você a entender o porquê e voltar às atividades, a TV Cidade conversou com especialistas e encontrou alternativas aqui em Fortaleza, todas de graça. A idade foi chegando e com ela os problemas de saúde da dona Valnísia, de 63 anos. É triste você não poder mais ficar de coca, subir uma escada que nem você subia antes. Para mim subir uma escada eu tenho que ficar bem lentamente, né? E a gente fica triste o quê? Porque não tem mais aquela saúde que você tinha. De acordo com a OMS, envelhecer de maneira ativa, mental e fisicamente é fundamental para ter uma terceira idade plena. E esse é um papel para o idoso, mas também para seus familiares, que precisam estar juntos deles nesse momento. Algumas atividades que eram comuns, tipo varrer a casa, lavar uma louça, que quer queira que não é uma atividade física e também dá a percepção de utilidade, passa a diminuir drasticamente, até porque os parentes, os filhos, os netos tentam compensar, tentam ajudar o idoso e, na verdade, isso ao invés de estar ajudando, pode prejudicar ainda mais, porque gera o que nós chamamos de envelhecimento social. A dona Valnísia encontrou no Instituto Ser Amado, que promove atividades para idosos e seus familiares, uma forma de se manter ativa e descobrindo novos conhecimentos. Você vai se envolvendo ali, coisas que eu não sabia fazer, com caixa de leite, com garrafa seca, e a gente aprende a fazer. Porque tem idoso que fica sentado numa cadeira, acha que está idoso, não presta mais para nada. Eu penso diferente. Eu corro atrás, entendeu? Segundo a pesquisa nacional por amostra de domicílios, há cerca de 60 milhões de pessoas acima de 60 anos no Brasil, quase um terço da população. Cada vez mais, essas pessoas precisam de apoio, de atenção, de conversa. Na Casa de Jaralenca também temos para todos esses idosos, que são mais de 150, inclusão digital, temos aqui a nossa horta, né? Temos oficina de bonecos, temos o projeto Coroas de Fortaleza, que também é dentro do artesanato aqui. Então eles aprendem, eles vêm, eles têm uma tarde de interatividade, né? Eles se conectam com
pessoas da mesma idade que eles. Atividades físicas leves, atividades psicológicas, atenção familiar e acompanhamento médico garantem a cada idoso uma velhice melhor, com menos doença e com maior longevidade. E o exercício, a prática, qualquer que seja ela, pode ser música, pode ser exercício mesmo, qualquer atividade que mexa com o corpo e com a mente, né, aumenta essa nossa reserva cognitiva. E principalmente quando essa reserva cognitiva está atrelada a fatores emocionais. Então, essa reserva cognitiva ela vai trabalhar como fator protetivo quando você chegar na sua terceira idade. Bacana, fica essas dicas aí, lembrando que todas as dicas lá no gcmais.com.br, dessa lista aí de tudo, né, dessas atividades gratuitas. Olha, golpe nessa pandemia tem de sobra, né? Um médico de Fortaleza foi vítima de mais um golpe, mais uma criação aí, ó. Criminosos criaram uma conta falsa em uma rede social e usando dados, fotos dele, né? Dados e fotos deles, na verdade. Isso para fazer um sorteio, também falso, de uma cirurgia de mama. Vamos conferir. Dr. Nelson já tem quase 20 anos de carreira. É um cirurgião plástico reconhecido e respeitado no estado. Nunca imaginou que tivesse que alertar os pacientes sobre golpes, mas precisou fazer isso nas redes sociais depois que encontrou um perfil se passando por ele para aplicar golpes. Uma das nossas seguidoras, ela começou a seguir essa página, que não era a minha página oficial, uma página falsa. E nessa página falsa eles fizeram um anúncio de que ia ter um sorteio numa cirurgia plástica, sorteio de uma prótese de mama. E para isso eles pediram para que ela mandasse os dados pessoais, telefone, e que enviaria um código de verificação para que ela estaria participando desse sorteio. Na hora que enviaram o código, na realidade era o código do WhatsApp. E aí ela estava no telefone comercial e ela teve todos os dados comerciais de vendas, né, roubados por esse golpista que teve acesso e sequestrou, né, a conta do WhatsApp dela. O médico pediu para que os amigos e seguidores denunciassem a página, mas teme que a situação se repita e se sente desprotegido nas redes. Não existe sorteio dentro da área médica, né, um trabalho médico, né, então a gente não pode sortear o que a gente está trabalhando, não existe prêmios de cirurgia plástica, né. É vedado, inclusive, pelo conselho que a gente faça esse tipo de coisa, né? Então, desconfiem sempre que os golpistas estão de olho nessas oportunidades que não são reais. Como os golpistas estão sempre inovando para fisgar as vítimas, a dica dos especialistas é para desconfiar de tudo e de todos, principalmente quando o negócio parecer muito vantajoso. Os golpistas, num primeiro momento, eles tentam capturar o WhatsApp, tentam clonar o WhatsApp. Como fazem isso? Eles fazem isso a partir do momento em que entram em contato com a vítima e acabam persuadindo a mesma para passar o código de mudança de WhatsApp para eles. De diversas formas eles tentam fazer isso, com diversas nuances do golpe. E aí a partir dali se apropriam do WhatsApp da vítima e começam a aplicar golpes. Mas está muito em moda também o que é chamado de WhatsApp fake. O golpista pega qualquer número, ele capta nas redes sociais abertas uma foto da vítima e coloca no perfil do WhatsApp e começa a mandar mensagens para pessoas do ciclo social da vítima, dizendo que mudou o aparelho e está precisando de dinheiro de forma imediata. O número de casos desse tipo tem crescido a cada dia e são bem mais comuns do que muita gente imagina, já que nem todas as vítimas denunciam os crimes à polícia. Desconfiem de qualquer contato desta natureza. Se porventura isso vier a ocorrer, o conselho é que você imediatamente tente entrar em contato com a pessoa por quem aquela está se passando, ou seja, com a verdadeira vítima do crime. Caso não consiga, tente entrar em contato com pessoas que fazem parte do mesmo ciclo social, do mesmo grupo de amigos, para saber se estão realmente recebendo mensagens daquela natureza. É isso aí, dicas importantes para vocês. E olha, a ANS autorizou a redução no preço, na verdade, dos planos de saúde individual e familiar. A TV Cidade reuniu as principais dúvidas e tira agora com um especialista. Convidamos o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Ceará para explicar as mudanças. Em 2020, os planos de saúde chegaram a ter uma suspensão de reajuste por causa da pandemia e a redução da procura por atendimentos eletivos. Mas, em novembro, foi autorizada uma alta de 8,14%.
Ao meu ver, foi um equívoco da ANS ter feito isso, porque as condições objetivas postas na época que ela definiu isso ainda obrigava que ela mantivesse a suspensão do reajuste. Em uma reviravolta, a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, determinou para 2021 a aplicação de uma redução de 8,19% ao invés de um reajuste no período de maio de 2021 a abril de 2022. No boleto que o beneficiário receber a partir de agora, vai ter que constar o valor da prestação, mais o valor da recomposição do reajuste que havia sido suspenso no ano de 2020, com a redução do valor agora relativo ao ano de 2021. Pelo menos 8 milhões de beneficiários serão contemplados. A nova regra já está valendo. Agora, o que fazer se o desconto não aparecer no boleto? Procurem não só a ANS, como os órgãos de defesa do consumidor, como o Procon Fortaleza, a Procon Assembleia, o DECOM, ou a própria Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, para poder verificar isso. Outra coisa, a Defensoria Pública também pode atuar nesse sentido. Ainda de acordo com a ANS, o desconto só vai ser concedido para os clientes dos planos de saúde familiar e individual. Já os chamados planos de saúde empresarial e por adesão não receberão os descontos nas mensalidades. Aqui no estado de Ceará, somente cerca de 30% dos beneficiários de plano de saúde são atendidos por esse tipo de plano. A baixa na fatura deverá ser repassada no mês de aniversário do plano de saúde, ou seja, quando o contrato completa ano. O benefício traz o receio sobre grandes altas nos próximos anos. A tendência de diminuição de preço deve continuar, porque houve uma queda substancial, intensa, dos custos das operadoras. É isso aí. E olha, a UES desenvolveu um teste rápido que detecta o coronavírus por meio da saliva. É um modelo, parecido com o que já existem no mercado, mas o preço é bem mais baixo. Inclusive nas Olimpíadas lá de Tóquio, está acontecendo esse teste aí por meio da saliva. A ideia é que o exame seja utilizado em massa na volta dos eventos e das aulas presenciais da rede pública. O desenvolvimento do novo teste faz parte de uma pesquisa que verificou a presença do coronavírus em crianças, adolescentes e adultos. Com os pesquisadores daqui, a gente procurou desenvolver um teste que fosse rápido, que fosse menos incômodo ou não incômodo e que fosse mais em conta, mais barato que o teste padrão, que é o RT-PCR. E deu certo. O teste rápido começou a ser estudado no final do ano passado, no Laboratório de Biotecnologia e Biologia Molecular da Universidade Estadual do Ceará. A detecção do coronavírus é feita por meio da saliva. A gente faz a coleta da saliva em loco, tá? E imediatamente impregna na membrana, no kit que a gente está tentando desenvolver, e depois em seguida já coloca o anticorpo, corado. Se for negativo, não vai aparecer nenhuma marcação do jeito que foi demonstrado aqui nessa representação. Caso seja positivo, ele vai aparecer a marcação demonstrando a presença do vírus. Tudo começou neste laboratório da UES, onde tivemos acesso seguindo a um rigoroso protocolo de segurança. O resultado do teste sai entre 3 e 5 minutos. Ele pode ser aplicado na população em geral, incluindo crianças com idade escolar e até mesmo pessoas acamadas. Os próximos passos serão a testagem clínica em um número maior de pessoas e o registro junto à Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A próxima etapa é fazer a validação. O que é isso? É testar no número maior de amostras, levar para campo, para saber se real, e fazer estatística, para saber quanto é que vai detectar. A gente vai detectar o vírus e não anticorpos. Com o protótipo já pronto, o teste de baixo custo deve ser liberado ainda neste semestre e pode ser utilizado no monitoramento do público de eventos e até na volta às aulas. É de fundamental importância na hora que a gente for retornar às atividades escolares na sua plenitude. Também nos eventos, eventos, festivais,
shows, futebol, atividades esportivas, porque você pode fazer esse teste e com o resultado em 1 minuto. As variantes do coronavírus, incluindo a Delta, também serão submetidas ao estudo. Este infectologista aponta que, além da vacinação, a testagem também é uma estratégia para reduzir a disseminação da Covid-19. Sabendo de quem está positivo, a gente determinar bloqueios, saber qual é a população que está mais acometida, viajantes, estudantes, profissionais de saúde, tomar estratégias específicas daquela população mais acometida. Então, partindo disso, você elabora um direcionamento de medidas preventivas, de direcionamento de vacinas, apressamento de vacinas, coisas desse tipo. Então, é para isso que serve a testagem em massa, é para isso que serve a vacinação. Bacana, inclusive isso aí funciona muito bem para eventos esportivos, né? E falando em eventos esportivos, como no Castelão, essa testagem em massa da UES, né? Meu querido Balacó, agora vamos falar sobre esporte. O que você separou para a gente hoje? Bom dia, Valber, bom dia para todos que nos assistem. Olha, o final de semana está muito recheado, o GC Mais Destaques traz para vocês aí futebol cearense, muito falando aqui sobre Olimpíadas. A gente começa falando aqui de Ceará e Fortaleza, que vão entrar em campo nesse final de semana pelo Brasileirão. E, claro, a gente vai falar de Olimpíada daqui a pouco, mas antes vamos falar do Fortaleza, que tem um jogo importantíssimo hoje contra o Bragantino, o jogo às 4 da tarde na Arena Castelão. É um duelo bem interessante, Valber, porque são duas equipes que começam a rodada no G4. Fortaleza está na 3ª posição, o Bragantino é o 4º colocado, então um duelo bem interessante para quem vencer, permanecer entre os primeiros colocados, e fica a expectativa do Fortaleza confirmar mais uma vitória, vai. O time vem embalado com o Vojvoda, na última rodada venceu o São Paulo fora de casa por 1-0, então a expectativa é, claro, de mais um resultado positivo, e vai vencer, caso conquiste a vitória, um adversário duríssimo, o Bragantino, que já foi líder do campeonato e também está lutando lá pela parte de cima da tabela, Valber. Fica ali todos eles ali no G4, né? E se o Fortaleza ganhar, ele pode subir até para o 2º colocado ali, Pode, né? até porque na rodada passada, ele inicia, depois que ele venceu o São Paulo, ele pulou para a vice-liderança. Então, depois ele acabou perdendo a posição, o 3º lugar para o Atlético Mineiro, mas se o Atlético tropeçar, ele pode ali assumir a vice-liderança ou, quem sabe, até a liderança, secando a equipe do Palmeiras, que é o atual líder do campeonato. Mas o fato é que até agora a equipe comandada pelo Juan Pablo Vojvoda vem surpreendendo, e o Fortaleza sempre entre os primeiros 4 colocados, que garante vaga direto na fase de Libertadores. Agora é importante destacar que é o melhor início de campeonato de um nordestino, é isso, na Série A? Espetacular, né, Valber? Os nordestinos que marcam presença aí desde os anos 70 e na fase de pontos corridos desde 2003, e a campanha melhor da história até agora é a do Fortaleza, superou inclusive aquela do Sport, muito boa, e o Fortaleza vem sempre nesse pelotão de cima, animando a torcida, já que nós já estamos caminhando aí para a 14ª rodada, e as possibilidades são reais, se o time manter essa média de terminar o ano sendo a primeira equipe do estado do Ceará a garantir uma vaga na Libertadores, e já pode ser na fase de grupos. Nós podemos destacar ainda que o Vojvoda, ele está nos braços da torcida já, né? Inclusive viralizou aí essa semana a questão de um meme, ele pedindo para entrar no PC. Portone, Toninha. Rapaz, sem dúvida, um dos memes mais, assim, que viralizaram na história do futebol cearense, porque bombou. E tudo isso vem no embalo da onda do Vojvoda. A gente já até falou aqui sobre o torcedor se sentir voivodizado, voivodado, porque, de fato, ele vem fazendo um trabalho brilhante, já foi campeão cearense, e o time vem nessa sequência incrível de resultados positivos no Brasileirão. E, claro, o meme está lá nas redes sociais, no GC+, também você pode acompanhar tudo sobre esse meme que viralizou, essa parceria do Vojvoda com a Toninha. A Toninha, que é funcionária há quase 50 anos lá do PC e não quis abrir o portão pro Vojvoda. Agora uma pergunta, o Ceni saiu do Flamengo, né? Inclusive teve outro meme que viralizou aí, não. Agora o meu ex assiste de camarote, alguma coisa assim, né? Exatamente, né? As brincadeiras não param, né? Você sabe que a zoeira nunca morre nas redes sociais e, claro, depois que o Ceni deixou a equipe do Flamengo e continua sem ainda um futuro definido, né? Algumas equipes da Série A já especularam, como o Goiás, mas por enquanto o Rogério Ceni segue sem clube e, claro, onde ele encontra portas fechadas no momento é no Fortaleza, porque o Vojvoda está firme e forte nos braços da torcida. É isso aí. E agora eu queria saber o seguinte, o torcedor está bem em dúvida em relação à troca de técnicos, né? A CBF agora reduziu essa troca no ano, são só 2 técnicos por ano, é isso? Só 2 técnicos, mas tem sempre aquele jeitinho brasileiro das equipes, né? Porque depende muito se o time é que manda o técnico embora.
porque a gente sabe que tem essas duas versões, o técnico que pede demissão e o técnico que é dispensado. Então, tem sempre essa nomenclatura. Muitas vezes os clubes vão forçar a barra para dizer que foi o técnico que pediu demissão para não gastar essa substituição. Então, quem já trocou de técnico já fica naquele limite de que não pode trocar de novo, porque a nova legislação da CBF proíbe esse tipo de prática. No caso, o Flamengo está no limite já, né? O Flamengo já está no limite. É isso aí. Mudando de assunto, agora a gente fala do Ceará. Será que o Ceará consegue manter essa forma invicta aí na competição? O Ceará também vem fazendo uma grande campanha. Começou essa rodada na 7ª posição, Valber, vem também de vitória sobre o Atlético Paranaense semana passada, resultado, inclusive, surpreendente. O gol foi marcado ali aos 53 do segundo tempo, marcado pelo Wenderson. E o Ceará, Valber, vem de 8 jogos de invencibilidade, uma sequência impressionante. Então, para continuar subindo na tabela, ele tem que vencer esse jogo de hoje à noite, 8h30 da noite, lá em Recife, contra a equipe do Sport, duelo nordestino, duelo com cara de Copa do Nordeste, Ceará versus Pernambuco. São duas equipes que estão tentando lutar ali por melhores posições do campeonato. O Ceará para chegar na zona de Libertadores e o Sport para sair do Z4. O Sport está ali abrindo a zona de rebaixamento. Agora o que eu quero perguntar é o seguinte, e a questão da torcida com o Guto Ferreira? Já estão mais amigáveis? Estão mais amigáveis, até porque o time virou a chave, vem de uma sequência de vitórias. O Ceará hoje já briga na parte de cima da tabela com um pouco mais de folga. Aqueles jogos que o time ficou sem vencer, virou a fita. Agora são 8 jogos de invencibilidade. Se vence hoje, Valber, aí é que o clima encanta de vez. É bom lembrar que sobre o Guto Ferreira, que ele é o técnico da Série A, que está mais tempo no cargo. Já são 1 ano e 3 meses. Agora tem um detalhe, o Guto Ferreira ainda não conheceu a torcida de perto, o calor da torcida no estádio. Já que ele já chegou durante a pandemia, não conseguiu ver ainda o torcedor nos estádios, mas ao que tudo indica, Valber, está muito perto de acontecer. Já que o Ceará, inclusive, durante a semana já andou avaliando essa retomada de público nos jogos, como foi lá no jogo contra o Flamengo e o Defensa e Justiça. Os dirigentes do Ceará estiveram lá, então muito em breve, quem sabe em agosto, setembro, possamos ter de volta o torcedor nos estádios, com finalmente o Guto Ferreira entrando nos braços da galera. Você acha que essa pandemia mexeu com essa estrutura da Série A do Campeonato Brasileiro? Porque a gente está vendo muito time competitivo que não via isso há muito tempo, né? Por exemplo, times do Nordeste facilmente ficavam na zona de rebaixamento há muito tempo. Hoje a gente não vê mais isso. Você acha que a pandemia mexeu com isso ou não? Os times que reestruturaram a sua organização empresarial, porque aí a gente lembra que o Marcelo Paes, que é presidente do Fortaleza, e o Robson de Castro falam que Ceará e Fortaleza hoje são uma empresa. Não é apenas um clube de futebol, é uma empresa. Então, assim, teve essa reestruturação ou você acredita também que pode ter sido da pandemia? Eu vejo que o impacto da pandemia foi suave, assim, em relação aos clubes como um todo, assim, se isso melhorou ou piorou o desempenho técnico deles. Eu acho que o que de fato vem acontecendo e justifica esses resultados positivos é sim a estrutura dos clubes, né, a organização. O Ceará está 4 anos seguidos na Série A, o Fortaleza 3 anos seguidos, o Bahia 5 anos e o Sport já está no 2º ano. Ou seja, as equipes nordestinas hoje estão consolidadas. Não se fala mais em times nordestinos brigando contra o rebaixamento. Hoje a briga é por Sul-Americana ou por Libertadores, que é o debate que está mais quente no momento. Que time nordestino vai disputar a Libertadores na próxima temporada? É isso aí. Então a gente fica nessa expectativa. Lembrando que todos esses jogos aí, no caso dos jogos da Série A do Campeonato Brasileiro entre Fortaleza e também o Ceará, serão transmitidos aqui pela Jovem Pan News Fortaleza e Cidade AM 860, emissoras do Grupo Cidade de Comunicação. E relacionado à Série A do Campeonato Brasileiro, a gente lembra também para acessar o GC+, né? Verdade, domingo promete aí cobertura completa aqui do portal GC+, 4 da tarde, jogo do Fortaleza com o Bragantino, 8h30 da noite, Sport e Ceará. Portanto, quem acessar lá gcmais.com.br vai ficar por dentro de tudo o que acontece no futebol cearense, séries A, C e D. É isso aí. Você fica, por enquanto, por aqui, mas daqui a pouco você está de volta, porque nós temos um entrevistado, não é isso? No segundo bloco. Verdade, né? O segundo bloco aí está prometendo muito. Um medalhista olímpico vai estar aqui com a gente aqui, o Márcio Araújo. Então a gente vai vamos falar de Olimpíadas também, Vamos falar de Olimpíadas, vamos falar dos representantes cearenses, Alber, porque está dando o que falar. São 302 atletas e 10 cearenses. Então tem muito para que a gente torcer nesses Jogos de Tóquio que começaram na última sexta-feira. Teve uma festa belíssima na abertura oficial e a gente, claro, vai ficar na torcida ao longo dessas próximas semanas. É isso aí, daqui a pouco você está de volta aqui com a gente. Obrigado, Balacó. Por enquanto é isso, com o Balacó, daqui a pouco ele volta aqui com um medalhista olímpico, a gente vai conversar com ele, fique atento, certo? O segundo bloco está recheado. E você, já segue o perfil do GC+, no Instagram? Todos os dias nós compartilhamos notícias, informações relevantes, serviços e muito mais para você. Por isso, segue a gente e fique por dentro de tudo que acontece em Fortaleza, no Ceará, no Brasil e no mundo. E olha, hoje no Guia Automotivo vamos aprender sobre mitos e verdades sobre faróis. É com você, André.
Bom dia, Valber! E no GC Mais Destaques de hoje, mitos e verdades sobre a luz dos veículos. Viu aí como a iluminação é muito importante? Solta aí, produça! Pois é, meus amigos das curvas, quem é que não tem um medinho de escuro, hein? Pois olha, na hora da substituição da lâmpada queimada do carro, você já parou para pensar se a troca, por exemplo, deve ser feita em pares? São várias as dúvidas que os condutores têm sobre a iluminação automotiva e pensando nisso, elaboramos os mitos e verdades do assunto. Lâmpadas dos faróis podem ser diferentes das originais? Verdade. Se forem respeitados os formatos originais de fábrica, é possível sim adotar outros tipos de lâmpadas nos faróis. É o caso de trocar as comuns por halógenas inovativas, que têm desempenho melhor, como luz mais branca, mais estilo, mais luz para que o motorista enxergue melhor e com mais durabilidade. Posso usar o farol baixo para iluminação diurna? Com certeza isso é uma verdade. Para os carros que não possuem luz de rodagem diurna, o DRL, deve-se usar o farol baixo em estradas durante o dia para cumprir a lei. Veículos equipados com luz de rodagem diurna, no entanto, devem usá-la, pois sua emissão de luz é diferente do farol baixo. Lâmpadas de faróis devem ser trocadas em pares? Verdade verdadeira. Se uma lâmpada queima, isso significa que a outra já está no fim de sua vida útil, por isso a troca deve ser feita em pares. Lâmpadas comuns se desgastam com o tempo? Outra verdade, o desgaste natural das lâmpadas halógenas altera a luminosidade que elas emitem e por isso é recomendado fazer uma troca preventiva a cada 2 anos. Lâmpada original de fábrica ilumina mais do que a super branca? Galera, isso é um mito. As lâmpadas super brancas precisam atender normas internacionais e do Inmetro no Brasil, o que significa que elas possuem, no mínimo, o mesmo nível de iluminação das convencionais. Outros motoristas podem ser ofuscados por lâmpadas de mais visibilidade? Galera, isso é um mito. A maior quantidade de luz emitida pela lâmpada não necessariamente causa ofuscamento. O que pode causar ofuscamento é o desalinhamento do farol, a geometria errada ou a má qualidade da lâmpada. Posso trocar as lâmpadas do farol em casa? Verdade! A substituição das lâmpadas é um processo simples que pode ser feito pelo proprietário em casa, desde que ele consiga regular corretamente o direcionamento da luz. Mas se você tiver dificuldade, o recomendado é um especialista. As lâmpadas de farol são todas iguais? Mito! As lâmpadas de farol podem ser de vários tipos, como por exemplo H1, H4 e H7. Cada uma tem formato, tamanho e encaixe diferentes. É preciso alinhar os faróis sempre que fizer a troca de uma lâmpada? Outra verdade verdadeira, meu amigo. Sempre que for feita uma substituição de lâmpada, é importante verificar se o alinhamento dos faróis está correto. Isso garante que o facho de luz faça a iluminação certa e evite o ofuscamento, além de garantir melhor visibilidade. Lâmpadas de LED são melhores do que as de xenon? Outra verdade, o consumo de energia de lâmpadas de LED é menor do que as de xenon. Além disso, em geral, elas possuem melhor performance com mais luz, duram mais e têm temperatura de cor maior, com luzes mais brancas. Pois é, meus amigos, se você tem medo do escuro, siga essas dicas para você ter ainda mais segurança em seu veículo e no trânsito. Muito obrigado pela sua audiência, espero que você tenha gostado. Mande sugestões no e-mail guiaautomotivo@gmail.com. Me segue lá no Instagram, @AndréMarinho72. Se inscreve lá no canal Guia Automotivo no YouTube. Veja o portal gcmais.com.br e também no Instagram, @gcmais.
A gente se encontra no próximo domingo e agora é com vocês no estúdio do GC Mais Destaques. Valeu, André. Tá aí as informações do grande André Marinho. Lembrando que o Guia Automotivo está lá no gcmais.com.br. Acesse o conteúdo, compartilhe informação. Você viu que tem muita coisa ainda hoje, né? Temos uma entrevista com o medalhista olímpico aqui, o Márcio Araújo. A gente tem também culinária, isso mesmo, com Patrícia Ferreira. Tem muita coisa ainda, eu não vou adiantar não, hein? A gente volta já aqui no GC Mais Destaques. Olá, estamos de volta com o GC Mais Destaques, a sua revista eletrônica de domingo de manhã. E olha, e agora chegou aquele momento que todo mundo fica com água na boca. Olha só a receita de café da manhã que a Patrícia Ferreira tem para você que está acompanhando agora. Hoje eu vou fazer uma receitinha especial para o seu café da manhã. É uma receita que teve origem na Bélgica e foi adotada posteriormente pelos norte-americanos. E os brasileiros amam, por sinal. Aqui em casa a gente sempre faz waffle no café da manhã. E o waffle, ele é feito, a massa dele é muito simples. Se você não tiver a massa de waffle, você pode fazer na sanduicheira que você tiver na sua casa. Vamos lá? 1 xícara de chá de leite no liquidificador, um ovo, 2 colheres de manteiga, 2 colheres de manteiga, vou colocar aqui para tirar bem da colher, uma pitadinha de sal. Eu sempre aprendi que toda receita com um pouquinho de açúcar e uma pitadinha de sal fica deliciosa. 1 colher de fermento e 1 xícara de farinha de trigo. Xícara de chá, tá, gente? E bate no liquidificador para a massa ficar homogênea. Após batido a massa no liquidificador, nós vamos ligar a máquina de waffle. Como eu falei, se não tiver a máquina de waffle como essa, você pode usar a sua sanduicheira, como essa aqui que você tiver na sua casa. A gente deixa esquentando a máquina de waffle. Vou passar bastante manteiga aqui, ó, para mostrar, para não grudar a massa de waffle, bastante manteiga, e depois você recheia o waffle da sua preferência. Tem gente que gosta salgado, com queijo e presunto, tem outras pessoas que gostam com Nutella, meus filhos amam com Nutella. Eu gosto com geleia de morango e requeijão, fica uma delícia, deixa esquentar bastante a massa. Aí nós vamos colocar aqui a massa de waffle, ó. E vamos fechar até ela ficar bem durinha. Olha aqui, ó. Essa aqui é o waffle e ele ficou bem durinho. E eu vou rechear agora com geleia e requeijão. Vem aqui. Ó, esses cubinhos é exatamente, ó, para colocar o recheio dentro, ó, como fica legal. Você bota o recheio, eu gosto com geleia, e você pode fazer com presunto, com queijo, do jeito que você gostar. E vou colocar requeijão também, ó. Se você quiser, você pode inovar como sobremesa, colocar com um brownie em cima, com uma bola de sorvete e fica delicioso também. Ó, os quadradinhos você preenche com o recheio. Vou botar mais aqui com geleia e isso aqui você vai estar com um ótimo café da manhã. Eu espero que vocês tenham gostado do waffle para o café da manhã. Bacana, hein? Bacana, deu aquela fome aqui em todo mundo. Mas agora a gente tem mais uma dica para você e bacana, hein?
Quer conferir as principais notícias do dia de forma rápida e dinâmica? Então acesse o podcast Notícias GC+, nas plataformas digitais como Deezer, Spotify e Google Assistente. Todos os dias nós reunimos os acontecimentos mais importantes para você, além de dicas e oportunidades de emprego. No nosso portal você encontra mais informações. Você já tem programação para este domingo? Se não, fica ligado no Tá Combinado com Ellen Salles. Bom dia, Valber! Estou aqui direto dos estúdios do Tá Combinado para trazer dicas de programação neste domingo, tá? Hoje encerra a programação do Hallelujah. A partir das 19 horas, você pode acompanhar os shows do festival, que pela primeira vez acontece de forma virtual. Hoje, a programação conta com as apresentações de Naldo José, Rosa de Saron, Sueli Façanha, Adriana Adrides e Cosme e muito mais. Para ver a programação completa deste domingo, acesse o gcmais.com.br ou aponte a câmera do seu celular para este QR Code aqui na tela. Quer mais programação para este domingo? Que tal, então, assistir um bom filme no conforto de casa? Ah, bom demais, né? Hoje, a partir de 1h15 da tarde, a TV Cidade Fortaleza exibe o filme Professor Peso Pesado. Quer saber um pouco mais do enredo do filme? Pois, vou te contar, olha aí. Domingo, 1h15 da tarde. O Colégio Wilkinson vem operando no vermelho. Não temos outra escolha, a não ser fazer esses cortes. Ou arrecadar a grana. Kevin James vai entrar na briga para salvar a escola e ser o professor peso pesado. Mas quem sabe faz e quem não sabe ensina. As chances de você realmente usar o que você aprende nessa classe são 0. No Cine Maior. E para finalizar a programação, daqui a pouco a Rádio Atlântico Sul FM 105.7 apresenta o Café Concerto com os Paralamas do Sucesso. É muita programação boa, minha gente. Perdeu a programação aqui? Acesse gcmais.com.br, viu? Volto com você, Valber. Valeu, tá aí a Ellen Salles e a gente já tem aqui o Jonas Viana, que tem novidade, né, na TV Cidade. Nosso amigo do TP, o Alexandre, vai passar aí para ajudar o nosso querido Jonas. Agora sim. Aê. Vamos lá, Jonas, bom dia. Bom dia, Valber. Bom dia para você que está em casa nos acompanhando. E sim, nós temos muitas novidades na tela da TV Cidade. E são estreias, viu? Duas estreias eu trouxe para vocês hoje. Uma que aconteceu ontem, a primeira foi ontem, no sábado, com o início da segunda temporada do Atualiza Aí. Esse programa está valorizando cada vez mais a beleza das mulheres. E, Valber, eu fui acompanhar os bastidores das gravações ali do Atualiza Aí e a Fernanda Levi mandou um recado muito bacana pra gente. E eu quero adiantar que cada episódio está emocionante. Confere aí o recado. Oi, pessoal do GC+, eu sou Fernanda Levi e eu quero saber quem aí amou o nosso primeiro episódio do Atualiza Aí. Foi demais, né, gente? Muitas emoções. E olha, eu já tô dando um spoiler do que vem por aí, viu? No próximo sábado tem mais um episódio, mais uma super transformação. E quero dizer que todos os looks que eu estou usando durante essa temporada são da minha coleção, exclusiva para a Boana, exclusiva para o Atualiza Aí. Então, não esquece de conferir todo sábado, a partir de 1 da tarde, na tela da TV Cidade. E para rever qualquer episódio, vai no nosso portal gcmais.com.br. Um beijo para vocês! Oi, Neide! Como é que tá sendo para você passar por essa transformação no Atualiza Aí? Conta pra gente. Tá sendo ótimo, tá sendo maravilhoso. Eu não esperava. Foi surpresa para você? Como foi que aconteceu? Foi surpresa para mim, eu não sabia. Quando eles chegaram lá, que me abordaram, eu não sabia o que era, o que estava acontecendo. Que legal. Oi, eu sou a Lu Carvalho, consultora de imagem, e estou aqui no Atualize Aí e a gente preparou uma transformação para a Neide. A gente pensou num armário cápsula que fosse bem funcional para o dia a dia dela, que as peças conversassem entre si, que ela conseguisse fazer várias combinações. Mas os detalhes vocês vão conferir no próximo sábado. Muito bacana, não é mesmo? Bom, mas nós sabemos que a Fernanda Levi também tem uma coluna no portal GC+, em que ela dá dicas de estilo, decoração e muito mais. E atenção, hoje também tem estreia na tela da TV Cidade. Agora, às 10 horas, né? A gente vai ter o quê? Riquezas do Ceará com Felipão.
Filipão. É isso mesmo, dessa vez o Filipão, ele que é conhecido por cantar, dançar e que agora vai apresentar para nós as belezas do nosso estado, né, no programa Riquezas do Ceará. Eu não fui conferir esses bastidores ainda, Valbe, mas eu ainda vou pegar carona ali no carro do Filipão para ir conhecer essas riquezas do Ceará, mas ele mandou... Que são muitas, né, Sim, Jonas? sim, são muitas. Ele vai descobrir ali detalhes de regiões do nosso estado que muitas vezes passam despercebidos, né? Aproveitar aquela gastronomia. Sim, ele contou pra gente um pouco sobre tudo isso em um recado que ele gravou aqui. Vamos conferir. Fala, meu povo! Pois é, Riquezas do Ceará promete rodar o estado inteiro, os 4 cantos, mostrando praias, sertão, serra, tudo que a gente tem de melhor. Não só turismo, mas pessoas, cultura, gastronomia. A gente vai dar uma viajada nos 4 cantos do estado, com certeza visitando e te apresentando coisas que eu acho que você nem conhece. Nenhuma riqueza vai ficar de fora, te prometo. E nesse primeiro programa, a gente começa pelo maciço de Baturité. Exatamente, mostrando todas as belezas. Você vai se encantar. É todo domingo, a partir das 10 da manhã. Daqui a pouquinho, conto com a sua audiência. Tô te esperando. Viu aí, né, Valbe? A TV Cidade segue produzindo conteúdo de qualidade para todo o público, que pode acompanhar também os episódios, né, no nosso portal, no gcmais.com.br. É isso aí, Jonas. Muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Lembrando que todas essas informações sobre estreia tá lá no nosso GC+, né? Exatamente. Eu fico por aqui. Até mais. Deus abençoe. E eu vou pedir para o nosso querido André novamente colocar o trecho do Felipão, chamando novamente, porque ele é logo na sequência, 10 horas. Então fica aqui na tela da TV Cidade, que tem Felipão com Riquezas do Ceará. Fala, meu povo! Pois é, Riquezas do Ceará promete rodar o estado inteiro, os 4 cantos, mostrando praias, sertão, serra, tudo que a gente tem de melhor. Não só turismo, mas pessoas, cultura, gastronomia. A gente vai dar uma viajada nos 4 cantos do estado, com certeza visitando e te apresentando coisas que eu acho que você nem conhece. Nenhuma riqueza vai ficar de fora, te prometo. E nesse primeiro programa, a gente começa pelo maciço de Baturité. Exatamente, mostrando todas as belezas. Você vai se encantar. É todo domingo, a partir das 10 da manhã. Daqui a pouquinho, conto com a sua audiência. Tô te esperando. Tá aí, portanto, para reforçar o convite, então, 10 da manhã, aqui na tela da TV Cidade, estreia o Riquezas do Ceará com o cantor Filipão. Filipão voltou agora apresentador também. E olha, já recebo aqui o grande Balacó e agora a gente vai falar sobre o quê, Balacó? Olimpíadas, Como né? a gente prometeu, né? Inclusive Exatamente. tem uma entrevista daqui a pouquinho, mas antes a gente tem uma coisinha a mais, né? Verdade, vamos falar dos cearenses que estão disputando aí as Olimpíadas, né? A gente está com uma representação bem considerável, Valber. São 302 atletas, 10 cearenses, né? E é bom a gente destacar aqui, são 8 cearenses de fato que nasceram aqui, 2 que vieram de outros estados para cá. Erradicados. São radicados, né? Que começaram Erradicados ou radicados? Qual é a diferença? Agora eu lhe peguei. Erradicar é para tirar de vez. O radicar é quando a pessoa chega pronto. e fica raízes. Quem são sabe dois, faz ao vivo. E são 2 cearenses de coração. Luiz Altamir, da natação, e temos também aí o Marlon Zanotelli, que é de Imperatriz do Maranhão, mas foi criado aqui no Ceará, começou a ser atleta do hipismo. A gente vai falar um pouco sobre eles aqui, inclusive, nós entrevistamos recentemente o Luiz Altamir, porque tem um detalhe curioso envolvendo ele. Nós temos entre esses 10 cearenses, Valber, 2 primos, parentes que estão disputando as Olimpíadas, né? No caso, o Luiz Altamir da natação e a Vitória Lopes do triatlo. A Vitória Lopes, filha então da Eda Lopes. E o Luiz recentemente conversou com a gente, falou um pouco dessa relação dos primos, que começaram a competir juntos, depois cada um foi para um lado. O Luiz para a natação e a Vitória lá para o triatlo. Vamos ouvir. Minha prima, que começou na natação pequena, também a gente começou junto, né, nadando, eu e a Vitória, e a gente foi seguindo, cara, competição brasileiro, e a gente ia junto, a gente ia lá, ganhava medalha e tudo mais, aí chegava, depois teve uma época que ela foi morar em Curitiba, aí ela voltou, ela parou de nadar, aí ela, cara, foi seguindo outro caminho,
que foi o do triatlon. Então, assim, é muito legal você ver, tipo, a caminhada de cada um, né? Minha mãe, cara, foi nadadora, sabe? Foi seguindo o caminho dela. Então, assim, tudo isso é muito legal. Minha prima, Emily, também, que foi foi seguindo mais o caminho da natação, foi pro Minas, foi pro Flamengo e por aí vai. Então, assim, isso é muito legal, cara. É bonito de ver, assim, os seus familiares também, sabe, seguindo ali. Pô, é sensacional. Também nadador cearense. E agora, Valber, vamos falar também aqui que hoje nós temos estreia de cearense aí, lá nas areias lá de Tóquio, nós temos a Ana Patrícia e a Rebeca. E a Rebeca, que é cearense, aqui de Fortaleza, vai fazer o seu primeiro jogo da fase classificatória do vôlei de praia. E para saber como é que estão os preparativos, como é que essa dupla está se preparando para brigar por uma medalha, a gente conversou com o próprio treinador da dupla, o Reis Castro, que mandou um vídeo para a gente aqui direto de Tóquio para falar um pouco da preparação para a estreia da Ana Patrícia e da Rebeca. Solta aí, produção. Expectativa muito boa. Estamos treinando aqui a todo vapor. Ontem demos entrada aqui na Vila Olímpica, né? A gente estava numa base feita pelo Comitê Olímpico Brasileiro aqui em Tóquio. E ontem a gente deu entrada aqui na Vila e estamos aqui na academia já. As duas atletas acabaram de fazer o treinamento delas. E a expectativa é maravilhosa, elas estão treinando muito forte. O último torneio que nós tivemos agora na Suíça, a gente ficou em segundo lugar, que é um resultado muito bom nessa reta final. E o que vale é a cabeça para chegar forte na reta final da Olimpíada. Tá aí Reis Castro falando tudo sobre vôlei de praia. E eu volto para você, Val, porque nós já temos aqui no estúdio um convidado super especial que é especialista em vôlei de praia. É o medalhista olímpico, né? Nosso aqui do Ceará, Márcio Araújo. Seja bem-vindo ao GC Mais Destaques. É um prazer tê-lo aqui. Obrigado. É uma honra poder participar aqui e falar um pouco do esporte para vocês. E hoje tudo que se movimenta, né, aí nas redes sociais, nas emissoras, é sobre as Olimpíadas, né? Vamos falar um pouquinho sobre como é esse sentimento, né, olímpico com o nosso querido Márcio. É verdade, o Márcio que esteve em duas Olimpíadas, né? 2004 Atenas, 2008 Pequim. Márcio, conta pra gente como é que é vivenciar esse clima de Olimpíada, quais são as recordações que você tem desses dois ciclos olímpicos. O segundo terminou aí com esse desfecho maravilhoso da medalha olímpica para você em 2008 lá em Pequim. Olha, eu fico vendo agora, né, assistindo um pouco a abertura, conversando com alguns amigos meus que estão lá em Tóquio, e volta tudo, né? Aqueles sentimentos, volta tudo. E é muito emocionante você poder relembrar desses momentos que foram tão marcantes e tão históricos na minha vida e na vida de todos nós cearenses. Eu acho que a convivência lá é muito importante, é interessante os atletas terem esse momento de interação entre eles. Claro que é num momento diferente, um momento de pandemia, está todo mundo mantendo o distanciamento, existem muitos protocolos, mas na minha época, quando eu em Atenas e em Pequim, a gente cruzava toda hora. Eu cruzei com o Michael Phelps muitas vezes, eu tive alguns momentos com o Bolt, tomei café com o Nadal, cruzei com a Sharapova. Então, assim, um movimento, é um glamour muito grande. E aí você tem que ter o controle emocional e estar na cabeça boa para poder te focar e estar com o teu objetivo, porque ali todo mundo está buscando a sua medalha, né? Então, quando você está individualmente pensando no seu objetivo, você não pode perder o foco. A gente já viu aí a imagem, pode colocar, produção. Aí, ó, as imagens do nosso querido Márcio jogando, não é isso, Palaco? É verdade, o Márcio que tem uma história muito bonita, até pode falar também sobre isso, mas você que teve uma carreira longa no vôlei de praia, né? A gente via você jogar até um dia desses, né? Superou em muito a barreira dos 40 anos. Eu queria que você falasse um pouco dessa longevidade no vôlei de praia, que inclusive é bom destacar, né, Valber? Sempre deu alegrias para o esporte. Eu queria só antes perguntar qual a altura, porque você está vendo aí, né, a disparidade aqui entre a gente aqui. Eu sou baixinho, né? Eu tenho 1,92, né? Mas já está aqui maior do que a gente. Ele é alto, né, Valber? Na minha época, 92 é jogador mediano, né? Eu não era baixo, mas também não era alto. Né? O Fábio Luiz tem 2,5 m, né? Então é um jogador muito grande. Mas eu acho que, respondendo a sua pergunta, o vôlei de praia ele é um esporte que, apesar de ser de muita resistência, de muita força física, intensidade, né? Ele tem pouco impacto. Então a gente consegue viver mais tempo dentro do esporte porque você não tem um atrito no chão toda hora como é no vôleibol de quadra. Sim. Então isso ajuda. Claro que eu também tenho a genética, né? Agradecer ao Papai do Céu e ao meu pai, né? E minha mãe, porque ter me dado, eu não tenho nenhuma cirurgia, não tenho nenhuma contusão, graças a Deus, nunca tive nada sério. Mas também pelo um treinamento focado,
pela uma preparação totalmente voltada pelo controle de cargas, pelo trabalho exatamente dos ciclos que foram feitos durante muito tempo, muito bem feitos e cientificamente encaixados nos seus períodos. Então, eu acho que isso foi muito importante para a minha vida, essa minha longevidade dentro do esporte ter sido nessa condição, né? Importante destacar que tem algumas diferenças entre o de quadra e o de praia, né? Principalmente no toque, quando você recebe, você tem que espalmar a bola. Eu já aprendi porque eu já joguei uma época, vocês estão me vendo gordinho aqui, mas já joguei, fui jogador, hein? Na escola. Posso explicar. Na verdade, o vôlei de praia e o vôlei de quadra, existem algumas diferenças em sentido de regras, né? O voleibol em si é vôlei, né? É o jogo. O voleibol de quadra, a primeira bola, ela não considera 2 toques. Então, por isso que o saque você pode pegar de toque. Na praia não pode. O levantamento no voleibol de praia, ele é mais restrito. A bola não pode dar uma volta, ela não pode fazer 365, uma volta nela mesmo, senão é considerado 2 toques. Eu acho que isso estreita demais o jogo. O voleibol de quadra é livre. Só se for aquele toque muito, muito, muito ruim, a bola sai muito peão que eles consideram. Existem outras regras, tipo o toque no bloqueio. No voleibol de quadra, o toque de bloqueio ele não conta como um toque, primeiro toque. No vôlei de praia conta. Então, na hora que aquela bola pega no bloqueio, ali, quando o levantador vai defender, ali já é a segunda bola. Então, normalmente ele já defende dando a bola alta. Então, tem algumas regras que... Agora, Márcio, falando um pouco dessa tradição que o Ceará tem aí no vôlei de praia, nós já temos 2 medalhistas, inclusive. Além de você, tem a nossa Shelda BD também, conquistou 2 medalhas. E agora a responsabilidade está aí para a Rebeca, né? Quem sabe aí confirmar essa tradição, trazendo mais uma medalha. Eu queria saber o que você está projetando para essa dupla que está representando o Ceará, Ana Patrícia também radicada aqui. O que a gente pode esperar dessa dupla que você conhece bem, inclusive o treinador, que você foi treinado pelo Reis, né? Nós somos amigos de infância, o Reis foi meu primeiro parceiro, né? Jogamos juntos, tive a oportunidade de treinar alguns momentos com ele também. Eu tenho acompanhado as meninas, né? A Patrícia e a Rebeca, tenho acompanhado nos treinamentos, de vez em quando eu participo de alguns treinos acompanhando ali junto com o Reis, e vi a evolução muito grande das meninas. Fisicamente, elas estão muito bem, estão no momento bom delas da carreira, estão numa idade excelente de competição, 27, 24 anos, são meninas novas, são vividas, são passadas, vividas no circuito mundial. Elas fizeram uma final na última etapa agora do circuito mundial em Gstaad, na Suíça, na montanha de Berne, a última etapa antes que classificava, que iam para Tóquio, né? Então, passaram uma semana, depois eles chegaram em Tóquio. Então, as meninas estão super bem e muito importante ressaltar, elas estão muito bem no momento, porque é o que importa. Porque às vezes você começa bem a temporada e vai chegando no final, os times não vão ficando tão... E o momento da Olimpíada que é esse, elas estão super bem, elas vieram crescendo, ganharam a etapa do brasileiro, né, do circuito brasileiro no Rio de Janeiro, lá no SFX, no Exército, e de lá foram para a etapa do Mundial, foram vistos na etapa do Mundial, que é um campeonato 4 estrelas, um campeonato dificílimo, e agora estão em Tóquio. Então, eu acredito que é um time que vai brigar pela medalha. Acredito elas que tem muitas chances, os times americanos também são fortes, né? O outro time alemão também é um time perigoso. Mas o outro time brasileiro, que é a Ágata e a Duda, é um time que foram campeãs, ganharam dela nas final, mas é um jogo duro. Entre elas é um jogo muito duro. Acredito muito que está muito quente lá em Tóquio, muito quente. Está o clima de Fortaleza. Então, essa é uma vantagem para a cearense. Eu acho que ela tem grande chance de a gente conquistar uma medalha. Agora, destacar o seguinte, a gente tem mais imagens, né, do nosso querido Márcio. Pode colocar no telão as próximas imagens, para a gente passar um pouquinho, ó. Tem aí... Relembrar esses momentos, né? Relembrar aí, 2008. olha aí, rapaz. Essa foto, inclusive, é emblemática, né, Márcio? Você estava ali quase meio que chorando do Fábio. Já estava chorando muito aí. É. Tem outras, cara. Bota outra aí, cara. Bota aí, essa daqui é mais festiva, né? Comemorando aí. Você que foi campeão mundial também, tem uma história que vai muito além das Olimpíadas, né? Títulos do circuito nacional, né? Isso. Eu fui campeão do circuito mundial em 2005, da Copa do Mundo. Eu tenho um pódio de Copa do Mundo, né? Em 2003 eu fui terceiro lugar no Rio de Janeiro e em 2011 com o Ricardo eu fiz o segundo lugar em Roma. Então conquistei, ainda bem, graças a Deus, consegui chegar, né, nesse nível, né, de ali tá entre os primeiros, brigando ali um lugar, mantendo o Ceará no lugar que ele sempre esteve, desde a época do Frank e do Roberto. Eu acho que é importante a gente ter essa tradição do voleibol. Eu espero que a gente, com as meninas aí, a gente possa ter sucesso. Então, para fechar aqui, fala um pouco da expectativa para as duplas masculinas. Você falou do feminino, no masculino a gente tem o Alisson, o Álvaro Filho e também tem o Evandro e o Bruno Schmidt. Bruno Schmidt, Evandro, Álvaro Filho e Mamute. O Alisson Mamute e o Bruno Schmidt.
em duplas separadas, estão defendendo o título olímpico, eles são os atuais campeões olímpicos. O Evandro fez a última participação também, foi em nono lugar no Rio de Janeiro, e o Alvinho está estreando. 2 times muito parecidos tecnicamente, porque são 2 gigantes no bloqueio e 2 jogadores tecnicamente mais baixos e rápidos. Acredito muito que o Álvaro é um canhoto, muito bom de bola, craque, saca muito bem, corre muito na defesa. E o Mamute é um bloqueador pesado, grande, que chega na frente o tempo todo incomodando o adversário. Acredito que esse time vai tá num momento bom também. Fizeram um excelente campeonato no México, nas etapas que foram em hub. E eles tiveram um terceiro lugar lá. O Mamute, no meu ponto de vista, é um jogador hoje que está com o emocional dele incrível, jogou 2 Olimpíadas, foi para a final em todas 2, está indo para a terceira Olimpíada. Evandro e Bruno Schmidt, jogador o melhor saque do mundo hoje é do Evandro, jogador com 2,10 metros, grande atacante, um jogador de força física, e o Bruno Schmidt um mágico, né? Um jogador habilidoso, craque, talentoso, e ganharam a última etapa do Banco do Brasil, do brasileiro, aqui e fizeram um 5º lugar nessa etapa da Suíça, onde as meninas foram vistas. Então é um time perigoso, que vai dar trabalho. Agora, favoritos hoje, a medalha de ouro, nós temos a Noruega, temos os 2 times do Brasil, temos Rússia, que são os campeões da Copa do Mundo, e temos a Alemanha, que também está sempre, e os americanos, que infelizmente para eles, mas talvez felizmente para nós, o Taylor Crabb teve um problema com Covid, está fora da Olimpíada. Obrigado, Márcio. Obrigado, Balacó. A gente vai ficando por aqui. A gente encerra o nosso GC Mais Destaques deste domingo. Lembrando que no próximo domingo nós estamos de volta aqui. Tchau, tchau.